Olá, irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo de Gálatas, capítulo 4. Esse capítulo começa Paulo fazendo uma analogia entre o pai biológico e o pai espiritual. Ou seja, a nossa filiação em Cristo. Ele diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. O que quer dizer com isso aqui? Imagina que uma pessoa menor, ela é herdeira de uma herança, de uma propriedade, mas ele diz que nada difere do escravo. Por quê? Porque ele, mesmo sendo senhor de tudo, essa herança é administrada por alguém, por um administrador, por um tutor, por um curador, e que ele só vai realmente ter acesso no tempo determinado pelo pai. Agora ele vai fazer uma analogia com o pai espiritual. Quando ele diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Quando eram menores, em que sentido? Antes de ficarmos adultos espiritualmente. É isso que Paulo aqui está levantando, essa questão. Quando nós éramos menores, quando nós ainda não éramos adultos espiritualmente. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. É nesse momento, quando Deus manda o seu Filho, quando Jesus vem morrer no nosso lugar, e nós agora, quando recebemos aquilo que ele fez na cruz em nosso favor, nós agora podemos dizer que nós, uma vez regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo, podemos dizer agora que recebemos a adoção de filhos. Ou seja, nós estamos agora edificados como adultos espiritualmente. E não mais como criança, mas como criança novos na fé. Essa alegoria que Paulo começa nesse capítulo. Mas ele continua dizendo agora no versículo 5, 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo também filho, herdeiro de Deus. Isso aqui é interessante, por quê? Porque nós, uma vez que nós agora somos edificados espiritualmente como adultos, nós ouvimos a palavra de Deus, nós fomos convencidos pelo poder do Espírito Santo, e nós tivemos o novo nascimento, porque o Espírito Santo produziu em nós o novo nascimento. E nós agora fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. E neste momento nós nos tornamos família de Deus. Nós agora somos filhos de Deus por adoção. E eu quero dizer, e neste momento o Espírito de Deus passa a habitar dentro do nosso espírito humano, como ele diz. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Em que momento isso acontece na nossa vida, irmãos? Quando isso na regeneração. Uma vez que nós recebemos o Espírito de Deus dentro do nosso espírito humano, nós somos regenerados e justificados pela fé em Jesus. Que são atos de Deus. E ele continua dizendo: e agora podemos chamar Abba Pai. Agora nós podemos chamar Deus de nosso paizinho, nosso pai adotivo. De sorte que já não és escravo, porém filho. Nós não estamos mais debaixo da égide da lei.
que nos escravizava. Nós agora temos o nosso Deus como Pai. Nós agora somos filhos adotivos. E sendo filho, também herdeiro por Deus. E qual é a nossa herança? A nossa herança é um dia estarmos com Jesus por toda a eternidade. Nós sabemos que quando nós morremos, só levamos uma coisa, é a nossa alma. E a nossa alma, ela entra imediatamente em gozo eterno ou em sofrimento eterno. E uma vez que nós somos herdeiros, a nossa herança é um dia, quando Jesus voltar pela segunda vez, nós habitarmos com Jesus no novo céu e na nova terra. Essa é a nossa herança. E qual é a garantia dessa herança? É o selo é dado pelo Espírito Santo. Ou seja, o selo da nossa herança é o Espírito Santo, que está dentro de nós. Mas ele continua falando agora, a partir do versículo 8, do valor transitório dos ritos judaicos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. Ou seja, vocês, irmãos da Galácia, da igreja da Galácia, vocês não conheciam a esse Deus verdadeiro e vocês serviam a deuses pagãos, que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, ou seja, vocês sendo conhecidos pelo nosso Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los? Vocês antes conheciam um Deus que não era um Deus verdadeiro, era Deus pagãos, que não tinha nenhum poder. Agora vocês conheceram, através da palavra que eu preguei, o Deus verdadeiro, o Deus que criou tudo que há no universo, o Deus que tem um poder soberano sobre tudo. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele é o Deus da nossa salvação. E vocês estão querendo voltar a rudimentos fracos e pobres, aos quais quereis ainda escravizá-los, porque vocês estão querendo voltar agora às obras da lei, que não salva ninguém. Vocês estão indo agora ouvindo falsas doutrinas de falsos mestres. Guardar dias e meses e tempos e anos, vocês estão guardando as leis cerimoniais, as festividades, que não tem mais nenhum valor. Vocês têm que guardar apenas a lei moral. O restante não tem mais nenhum sentido. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ou seja, todo o trabalho que eu fiz, a pregação do Evangelho de Cristo, aquele Evangelho que eu recebi do próprio Jesus, será que tudo isso é em vão para vocês? Ó insensato Gálatas! É isso que Paulo está falando. Mas Paulo ele fica perplexo com tudo isso. Sede, a partir do versículo 12, ele diz, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. Ou seja, eu sou como um de vós. Eu não conhecia esse Deus que eu estou pregando, mas eu tive um encontro com ele, eu mudei minha vida. E assim também eu espero que vocês também mudem a vida de vocês, como a minha vida foi mudada, depois que eu tive esse encontro com Cristo. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa da enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Aqui Paulo fala na enfermidade, não sabemos se era uma enfermidade física ou se era uma metáfora. Né? Paulo estava aqui, não há esse entendimento, né, claro do texto. Mas que é feito, pois de vossa exultação, pois vós dou testemunho de que, se possível,
tereis arrancado dos próprios olhos para nos dar. Ou seja, vocês foram muito bons comigo. Vocês foram generosos para comigo. Até o ponto de dizer que arrancariam os próprios olhos para dar a mim. E aqui, mais uma vez, nós não sabemos se era uma enfermidade que Paulo tinha, com a questão da sua visão, ou se também era uma alegoria, ou seja, era uma das coisas mais fortes na nossa vida, é a nossa visão. E Paulo está aqui dando um exemplo da bondade dessas pessoas para com ele. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Ou seja, eu preguei para vocês a verdade. Eu preguei aquilo que eu recebi de Jesus. Que não há salvação fora de Jesus. Eu preguei para vocês a justificação pela fé. E não há outro caminho fora disso. E esses que estão aí enganando vocês, levando vocês à escravidão, pregando doutrinas falsas, dizendo que é necessário ainda as obras da lei, a circuncisão, guardar as festividades, ser descendente de Abraão pela genealogia, nada disso mais tem valor. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Ou seja, eles querem. Eu, como o líder dessa igreja, dessas que eu criei, Antioquia da Psida, Icônio da Herbilista, esses judaizantes querem afastar vocês de mim. Eles querem levar vocês para um caminho que não é a verdade. E vocês estão indo num caminho errado, no caminho da perdição. E eu tenho cuidado com vocês. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco. Quando eu estive com vocês, vocês aceitaram o Evangelho de Cristo, vocês viram a verdade, vocês absorveram esta verdade. Agora eu estou longe de vocês e vocês estão agora voltando para um caminho que antes vocês estavam. Vocês têm que obedecer ao Evangelho da verdade, mesmo eu estando longe de vocês. É por isso que eu estou escrevendo esta epístola a vocês, para que vocês sedimentem essas verdades. Ele diz, meus filhos, ou seja, ele chama Paulo, ele de meus filhos, porque eles são filhos de Paulo na fé. Paulo foi o fundador dessas igrejas. Por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ou seja, é como Paulo tivesse agora, mais uma vez, formando ele novamente, é como se estivesse tendo um novo parto. Paulo está dizendo aqui para eles, eu sofro dores de parto, ou seja, eu sofro por vocês, porque eu não quero que vocês se percam. Eu quero que vocês cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que vocês não se desviem do caminho da verdade. Puderei eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Eu estou perplexo, porque eu estou sabendo acerca de vocês. Vocês estão agora dando ouvido a esses judaizantes, a esses falsos irmãos, a esses falsos profetas, que estão disseminando dentro dessas igrejas que eu fundei, de um evangelho diferente daquele que o próprio Jesus me ensinou e que eu ensinei para vocês. É isso que eu estou perplexo, porque vocês, de forma tão rápida, vocês voltaram ao passado. Mas Paulo, para consolidar aquilo que ele está falando, ele vai falar daquelas duas alianças de Sara e Agar. Isso é uma alegoria de duas alianças. Dizei-me vós. E ele faz isso em termos de perguntas. Os que quereis estar sob a lei agora, acaso, não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Nós sabemos que Sara era estéril
E Deus tinha feito para Abraão o filho da promessa, que ela teria um filho. Só que diante da idade de Abraão e de Sara, a idade dele com 100 anos, ela com 90, ela estéril, já sem regra. Ela entendia impossível, mas Deus tinha prometido que ele teria um filho, era o filho da promessa. E desse filho nasceria o descendente, que era o Messias, que viria a salvação para toda a humanidade. E da escrava, era Ismael, que era o filho da perdição. E ele vai dizer, mas o da escrava nasceu segundo a carne. Ou seja, era filho natural. E o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. Ele está aqui, Paulo está dizendo que isso é uma alegoria para chamar a atenção. Porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar, que é filho da carne. Ora, Agar é do Monte Sinai, da Arábia, e corresponde a Jerusalém atual. Está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, aquele da promessa, que o próprio Deus tinha prometido, o qual é nossa mãe. Ele vai citar agora Isaías, porque está escrito, alega-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque não são mais numerosos os filhos da abandonada que os das que têm marido. Aqui o profeta Isaías faz no capítulo 54, essa alusão, porque Deus tinha prometido que a descendência de Abraão, que o filho da promessa, teria uma geração numerosa. Ele vai dizer agora a partir do 28. Vós, porém, irmãos, sois filho da promessa como Isaque. Isaque era o filho da promessa, daquele no qual veio a descendência daquele que ia trazer salvação para toda a humanidade. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Vamos ver que aqueles que nasceram da carne perseguiam os nasceram do Espírito. E nós vamos ver que desde essa época há uma luta entre a carne e o Espírito. Os que nascem do Espírito, nós, seres espirituais, nós somos perseguidos por aqueles que nascem da carne. Aqueles que estão no pecado deliberado, perseguem a todos nós. É essa a conotação. Nós que temos o Espírito Santo, nós que temos uma relação de intimidade com Deus, nós somos perseguidos. Mas nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que se contrapõe às forças do mal. É o Espírito Santo que nos guia, é que nos fortalece em poder para enfrentar as adversidades, para enfrentar esse mundo decaído pelo pecado. Essa é a nossa maior promessa que nós temos. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Então ele aqui está dizendo que aquele que nasce da carne, aquele que anda numa vida pecaminosa, uma vida em desobediência a Deus, né, jamais será herdeiro como o da livre, daquele que nasceu da promessa, aquele que anda em comunhão com Deus, aquele que foi regenerado, que foi transformado pelo poder do Espírito Santo, que foi justificado pela fé em Jesus Cristo e que foi adotado como família de Deus, é totalmente diferente. E ele vai concluir esse capítulo dizendo, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Nós somos filhos da promessa. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Uma vez que nós somos filhos de Deus por adoção, nós somos irmãos de Jesus por criação. E o nosso Deus, que é nosso Pai Celestial, Ele como nosso Pai, Ele quer o melhor para cada um de nós.
Qual é o pai que não quer o melhor para os seus filhos? Então, Paulo está falando aqui para esses irmãos da Galácia, dizendo, advertindo, exortando, que não deixem, né, de seguir aos ensinamentos que ele proferiu, né, e voltem para ouvir esses judaizantes que estão desvirtuando eles do caminho do Senhor. É essa a mensagem de Paulo para essa igreja nesse capítulo. Que Deus continue nos abençoando sempre.